Meu parceiro sofre um acidente e eu busco a verdade. Descubro transferências suspeitas e um empresário envolvido. A traição vem de dentro dos nossos círculos. A verdade surge, mas uma nova ameaça aparece. Em uma manhã ensolarada de outono em São Paulo, eu, Marina Santos, jamais poderia imaginar que minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. O café da manhã na varanda do meu apartamento na Avenida Paulista foi interrompido por uma ligação que mudaria tudo. Era sobre Ricardo, meu noivo, um dos empresários mais influentes do país. Senhorita Marina, houve um acidente com o senhor Ricardo na rodovia dos Bandeirantes. A voz do outro lado da linha era grave e pausada. Meu coração gelou. Em questão de minutos, eu já estava a caminho do hospital Albert Einstein, onde Ricardo havia sido internado. Durante as semanas seguintes, enquanto Ricardo se recuperava, algo começou a me incomodar. As circunstâncias do acidente pareciam nebulosas demais. Como uma BMW blindada e equipada com os mais modernos sistemas de segurança poderia simplesmente perder o controle em uma reta? As explicações dos peritos não faziam sentido. Foi quando comecei a notar movimentações estranhas nas contas da empresa de Ricardo. Transferências volumosas para empresas desconhecidas começaram a aparecer, todas assinadas digitalmente por ele, mesmo estando em coma. Como diretora financeira da Fundação Santos, criei um arquivo secreto em meu computador pessoal e comecei a documentar cada transação suspeita. O nome de Gabriel Mendonça, um antigo rival de Ricardo no mercado, começou a aparecer com frequência nos documentos que eu investigava. Gabriel era conhecido por suas práticas questionáveis no mundo dos negócios, mas sempre conseguia se safar por ter conexões poderosas. Anos atrás, ele e Ricardo haviam se desentendido por causa de uma fusão empresarial que não deu certo. Em uma tarde particularmente tensa, enquanto vasculhava os arquivos da empresa, encontrei algo ainda mais perturbador. Uma série de e-mails trocados entre Gabriel e Clara, a secretária pessoal de Ricardo há mais de década. Os e-mails datavam de semanas antes do acidente e continham informações detalhadas sobre a rotina de Ricardo, incluindo o trajeto que ele fazia no dia do acidente. Decidi confrontar Clara. Marquei um café em um lugar discreto nos jardins, longe dos olhos curiosos do escritório. Quando ela chegou, notei seu nervosismo imediatamente. Suas mãos tremiam ao segurar a xícara de café. Clara, preciso que você seja honesta comigo. Comecei, mantendo minha voz firme. O que você sabe sobre as transferências bancárias para as empresas do Gabriel Mendonça? O rosto dela empalideceu. Marina, você não entende. É muito mais complexo do que parece. Ela gaguejou, olhando nervosamente para os lados. Então me explique. Insisti, colocando sobre a mesa cópias dos e-mails que havia encontrado. Por que você estava passando informações sobre Ricardo para Gabriel? Clara começou a chorar, suas lágrimas manchando a blusa de seda cara que usava. Eu não tinha escolha, Marina. Gabriel, ele tem algo contra mim, algo que pode destruir minha vida. Naquele momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Senhorita Santos, sugiro que pare de fazer perguntas. Algumas verdades são perigosas demais para serem reveladas. O mistério estava apenas começando, e eu sabia que precisava ir até o fim, não importava o custo. Ricardo sempre foi mais que meu noivo. Era meu parceiro, meu confidente, o homem que me ensinou a acreditar em segundas chances quando o conheci, anos atrás, fingindo ser um sem-teto para testar o caráter das pessoas. Saí do café com mais perguntas do que respostas, mas com uma certeza. Havia uma conspiração muito maior por trás do acidente de Ricardo, e Clara era apenas a ponta do iceberg. Enquanto dirigia de volta para casa, minha mente fervilhava com teorias e possibilidades. Uma coisa era certa. Eu precisava proteger Ricardo e descobrir a verdade, antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte ao encontro com Clara, acordei determinada a desvendar mais camadas daquela conspiração. O hospital havia me informado que Ricardo apresentava sinais de melhora, mas ainda permanecia em observação. Aproveitei esse tempo para mergulhar ainda mais fundo em minha investigação. Contratei discretamente um especialista em tecnologia da informação, Pedro Almeida, para me ajudar a rastrear as transferências bancárias suspeitas.
Nos encontramos em meu escritório particular na cobertura do prédio da Fundação Santos. Um ambiente que eu sabia ser seguro de grampos ou câmeras escondidas. Marina, descobri algo interessante, disse Pedro, seus olhos fixos na tela do notebook. Todas as transferências foram feitas através de uma empresa chamada Global Enterprises, registrada nas Ilhas Cayman. O interessante é que essa empresa tem como um dos diretores Thomas Mendonça. Thomas Mendonça? O irmão de Gabriel? Meu coração acelerou com a descoberta. Exatamente. E tem mais. Encontrei registros de que a Global Enterprises emitiu uma série de documentos em nome de Ricardo nos últimos meses, incluindo procurações e contratos. Enquanto absorvia essas informações, recebi uma ligação inesperada de Beatriz, a irmã de Ricardo. Sua voz tremia do outro lado da linha. Marina, preciso te contar algo. Não posso mais guardar esse segredo. Encontrei Beatriz em sua casa na região dos Jardins, uma mansão art deco que sempre admirei. Ela me recebeu no jardim de inverno, seu lugar preferido para conversas importantes. Suas mãos tremiam enquanto segurava uma xícara de chá de camomila. Marina, semanas antes do acidente, Ricardo veio me procurar. Ele estava preocupado com algumas ameaças que vinha recebendo. Gabriel Mendonça estava pressionando-o para vender parte das ações da Fundação Santos. Por que Ricardo nunca me contou isso? Perguntei, sentindo uma pontada de mágoa. Ele queria te proteger. Gabriel tinha informações comprometedoras sobre nosso pai, coisas que aconteceram no passado e que poderiam destruir o legado da família Santos. A conversa com Beatriz me levou a uma nova pista. Em seu escritório, encontrei um cofre antigo que pertencia ao pai de Ricardo. Depois de muito insistir, Beatriz concordou em abri-lo. Dentro, encontramos uma pasta com documentos amarelados pelo tempo. Meu Deus, sussurrou Beatriz, folheando os papéis. São registros de transações entre nosso pai e a família Mendonça de 30 anos atrás. Parece que houve um acordo que nunca foi cumprido. Enquanto examinávamos os documentos, uma foto antiga caiu da pasta. Nela, o pai de Ricardo e Gabriel Mendonça, ainda jovem, apertavam as mãos em frente a um casarão histórico. No verso da foto, uma anotação. Acordo selado. Projeto Fênix, 1993. Naquela noite, voltei para casa com a cabeça fervilhando. Conectei meu computador e comecei a pesquisar sobre o Projeto Fênix. As buscas me levaram a antigos registros de um ambicioso projeto imobiliário que nunca saiu do papel, localizado exatamente onde hoje está o principal empreendimento da Fundação Santos. Um e-mail anônimo chegou à minha caixa de entrada. O passado sempre volta para cobrar suas dívidas. Pergunte a Clara sobre a reunião de 1993. Decidi que era hora de confrontar Clara novamente, mas dessa vez eu tinha mais cartas na manga. Marquei um novo encontro para o dia seguinte, em um restaurante movimentado no Itaim Bibi. A escolha do local não foi por acaso. Eu queria testemunhas ao nosso redor. Enquanto me preparava para dormir, olhando pela janela do meu apartamento para a cidade iluminada, percebi que estava mexendo em um vespeiro muito maior do que imaginava. As conexões entre as famílias Santos e Mendonça pareciam se estender por décadas, entrelaçadas por segredos e traições. Meu telefone tocou mais uma vez. Era o hospital. Ricardo havia acordado e estava perguntando por mim. Senti meu coração disparar. Finalmente poderia confrontá-lo com tudo que havia descoberto. Mas uma dúvida me consumia. Quanto Ricardo realmente sabia sobre toda essa história? E mais importante, poderia confiar plenamente nele? O som dos meus saltos ecoava pelos corredores do hospital enquanto eu me dirigia apressadamente ao quarto de Ricardo. Meu coração batia freneticamente, uma mistura de alívio por ele ter acordado e ansiedade pelas revelações que estavam por vir. Ao entrar no quarto, vi Ricardo sentado na cama, seu rosto ainda pálido, mas com um brilho de vida nos olhos que me fez lembrar do homem por quem me apaixonei. Marina, ele disse com a voz rouca, estendendo a mão para mim. Segurei sua mão, lutando contra o turbilhão de emoções que me invadia. Ricardo, que bom que você acordou, falei, tentando manter a compostura. Temos muito o que conversar. Ele assentiu lentamente, como se já esperasse por isso. Imagino que você tenha descoberto algumas coisas durante minha ausência, disse ele, sua voz carregada de pesar. Passei as próximas horas contando a Ricardo tudo o que havia descoberto. As transferências suspeitas,
o envolvimento de Gabriel Mendonça, os e-mails de Clara, o misterioso Projeto Fênix. A cada revelação, vi o rosto de Ricardo se contorcer em uma mistura de surpresa e dor. Marina, eu sinto muito por ter te mantido no escuro. Ele finalmente disse, sua voz quase um sussurro. Eu estava tentando proteger você e a fundação. Me proteger do quê, Ricardo? O que realmente está acontecendo? Insisti, minha voz tremendo de frustração. Ricardo respirou fundo antes de começar sua explicação. O Projeto Fênix era mais do que um simples empreendimento imobiliário. Era uma operação complexa, envolvendo lavagem de dinheiro e suborno de políticos. Meu pai e o pai de Gabriel estavam no centro disso tudo. Senti meu estômago revirar com a revelação. Mas o que isso tem a ver com o acidente e as ameaças atuais? Gabriel descobriu documentos comprometedores sobre o envolvimento do meu pai no projeto. Ele estava me chantageando, ameaçando expor tudo se eu não vendesse parte das ações da fundação para ele. Eu me recusei. E então, o acidente aconteceu. Completei. As peças do quebra-cabeça finalmente se encaixando. Ricardo assentiu tristemente. Eu suspeitava que Gabriel pudesse tentar algo, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Enquanto processava todas essas informações, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Clara. Preciso te ver urgentemente. Tenho provas que vão mudar tudo. Olhei para Ricardo, dividida entre ficar com ele e ir atrás dessa nova pista. Vá, ele disse, percebendo minha hesitação. Descubra a verdade, Marina. Só assim poderemos superar isso juntos. Saí do hospital com a cabeça girando, dirigindo-me ao endereço que Clara havia me enviado. Era um antigo galpão na zona leste de São Paulo, um local improvável para um encontro. Ao chegar, encontrei Clara visivelmente nervosa, segurando uma pasta grossa. Marina, o que vou te mostrar coloca nossas vidas em risco, mas você precisa saber, ela disse entregando-me a pasta. Dentro, encontrei documentos, fotos e registros bancários que não apenas comprovavam o envolvimento de Gabriel no acidente de Ricardo, mas também revelavam uma teia de corrupção que se estendia até altos escalões do governo. Por que você está me mostrando isso agora? Perguntei, ainda desconfiada. Clara suspirou profundamente. Porque eu não aguento mais viver com esse peso. Ricardo foi como um pai para mim, e eu o traí. Mas agora, quero fazer a coisa certa. Enquanto examinávamos os documentos, ouvimos um barulho vindo do fundo do galpão. Clara empalideceu. Precisamos sair daqui agora, ela sussurrou urgentemente. Corremos para a saída, mas fomos interceptadas por 2 homens de terno. Reconheci um deles imediatamente. Era Thomas Mendonça, o irmão de Gabriel. Senhoras, acho que temos um assunto para discutir, disse Thomas com um sorriso frio. Naquele momento, percebi que estava no epicentro de algo muito maior e mais perigoso do que jamais imaginei. A verdade estava ali, ao meu alcance, mas o preço por ela poderia ser alto demais. Meu coração disparou, a adrenalina correndo por minhas veias. Eu sabia que as decisões que tomasse nos próximos momentos poderiam mudar o curso de tudo. A pergunta era: até onde eu estava disposta a ir para proteger Ricardo e expor a verdade? O ar no galpão ficou denso com a tensão. Thomas Mendonça e seu comparsa bloqueavam nossa única rota de fuga, seus olhares frios fixos em nós. Clara tremia ao meu lado, agarrando firmemente a pasta com as provas. Vamos conversar civilizadamente, disse Thomas, sua voz calma contrastando com a ameaça implícita em suas palavras. Tenho certeza de que podemos chegar a um acordo que beneficie a todos. Minha mente trabalhava freneticamente, buscando uma saída. Que tipo de acordo você sugere, Thomas? Perguntei, tentando ganhar tempo. Thomas sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. É simples, Marina. Vocês nos entregam esses documentos, e nós garantimos que nada de ruim aconteça com você, Clara. Ou Ricardo. A menção ao nome de Ricardo fez meu sangue ferver. Você realmente acha que vamos cair nessa? Retruquei, minha voz firme apesar do medo que sentia. Nesse momento, Clara deu um passo à frente, surpreendendo a todos. Chega de mentiras, ela disse, sua voz tremendo. Eu vou contar tudo. O que se seguiu foi uma revelação chocante. Clara confessou ter sido cúmplice no plano de Gabriel desde o início.
motivada por uma mistura de chantagem e promessas de riqueza. Ela revelou detalhes sobre como o acidente de Ricardo foi orquestrado, sobre as transferências bancárias fraudulentas e sobre o plano maior de tomar controle da Fundação Santos. Thomas ficou visivelmente perturbado com as revelações de Clara. Seu rosto se contorceu em uma máscara de raiva. "Você não tem ideia do que acabou de fazer", ele rosnou, avançando em nossa direção. Nesse momento crucial, ouvi o som de sirenes se aproximando. Aparentemente, eu não era a única preparada para este encontro. A porta do galpão se abriu com um estrondo e um grupo de policiais invadiu o local, liderados por um homem que eu reconheci imediatamente, delegado Rodrigo Alves, um velho amigo de Ricardo. "Todos parados", gritou Rodrigo, sua arma apontada para Thomas e seu comparsa. "Thomas Mendonça, você está preso por conspiração, fraude e tentativa de homicídio." Enquanto os policiais algemavam Thomas e seu cúmplice, Rodrigo se aproximou de mim. "Marina, você está bem? Recebemos uma denúncia anônima sobre atividades suspeitas neste endereço." Assenti, ainda atordoada com os acontecimentos. "Rodrigo, temos muito o que conversar. Há provas aqui que vão muito além de Thomas e Gabriel." Nas horas que se seguiram, fui levada à delegacia para prestar depoimento. Clara, surpreendentemente, decidiu cooperar completamente com as autoridades, fornecendo detalhes cruciais sobre toda a operação. Enquanto eu estava na delegacia, recebi uma ligação inesperada. Era Beatriz, a irmã de Ricardo. "Marina, você precisa vir ao hospital imediatamente. Ricardo, ele não está bem." Meu coração afundou. Com a adrenalina da confrontação no galpão, eu havia momentaneamente esquecido do estado delicado de Ricardo. Corri para o hospital, minha mente uma confusão de preocupações e teorias conspiratórias. Ao chegar ao quarto de Ricardo, encontrei-o cercado por médicos. Seu rosto estava pálido e os monitores ao seu lado emitiam sons alarmantes. "O que está acontecendo?" perguntei desesperada. O médico-chefe se virou para mim, seu rosto grave. "Senhorita Santos, encontramos traços de uma substância desconhecida no sangue do Sr. Ricardo. Suspeitamos de envenenamento." A revelação me atingiu como um soco. Enquanto eu desvendava a conspiração lá fora, alguém havia chegado até Ricardo no hospital. A pergunta que martelava em minha mente era: quem? E mais importante, por quê? Sentei-me ao lado da cama de Ricardo, segurando sua mão enquanto os médicos trabalhavam freneticamente. Olhei para seu rosto sereno, lembrando-me de todas as batalhas que havíamos enfrentado juntos, desde o dia em que o conheci fingindo ser um sem-teto. "Não desista agora, Ricardo", sussurrei. "Ainda temos muitas lutas pela frente." Enquanto o caos se desenrolava ao meu redor, com médicos entrando e saindo, policiais fazendo perguntas e o telefone tocando incessantemente, eu sabia que estava apenas no meio dessa tempestade. A verdade completa ainda estava por vir, e eu estava determinada a descobri-la, não importa o custo. O monitor cardíaco de Ricardo emitiu um bip prolongado, e meu mundo pareceu congelar. Os médicos correram para ressuscitá-lo, e eu me vi presa entre o desespero e a determinação. Esta não podia ser a forma como nossa história terminaria. Havia muito em jogo, muitas verdades a serem reveladas, e eu sabia que Ricardo era fundamental para desvendar tudo isso. Enquanto os segundos se arrastavam como horas, eu fiz uma promessa silenciosa. Independente do que acontecesse, eu iria até o fim. Por Ricardo, pela verdade e por justiça. Os minutos que se seguiram pareceram uma eternidade. O som monótono do monitor cardíaco de Ricardo ecoava pelo quarto, enquanto a equipe médica trabalhava incansavelmente para ressuscitá-lo. Meu coração parecia ter parado junto com o dele, e eu me agarrava à esperança com todas as minhas forças. Finalmente, após o que pareceu uma batalha interminável entre a vida e a morte, o monitor voltou a emitir bips regulares. Um suspiro coletivo de alívio preencheu o quarto. Ricardo havia sobrevivido, mas o perigo ainda não havia passado. "Conseguimos estabilizá-lo", disse o médico, enxugando o suor da testa. "Mas precisamos identificar a substância no sangue dele para um tratamento adequado." Naquele momento, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. "Vá até o laboratório do subsolo. Pergunte pelo Dr. Oliveira.
Ele tem as respostas que você procura. Sem perder tempo, corri para o subsolo do hospital. O laboratório era um labirinto de corredores e salas, mas finalmente encontrei o Dr. Oliveira, um senhor de cabelos grisalhos e olhar cansado. Senhorita Santos, ele disse como se já estivesse me esperando. Acompanhe-me, por favor. O Dr. Oliveira me levou a uma sala isolada, cheia de equipamentos sofisticados. O que estou prestes a lhe mostrar pode colocar minha carreira em risco, ele disse, sua voz baixa. Mas não posso mais ser cúmplice disso. Ele me mostrou uma série de exames e análises, explicando que a substância encontrada no sangue de Ricardo era uma toxina rara, desenvolvida em laboratório. Isso não foi um acidente ou uma tentativa amadora, ele explicou. Quem fez isso tinha acesso à tecnologia de ponta e conhecimentos avançados. Quem poderia ter feito isso, doutor? Perguntei, sentindo um frio na espinha. O Dr. Oliveira hesitou antes de responder. Há apenas um laboratório no Brasil capaz de produzir algo assim. Pertence a uma empresa chamada Biotech Innovations. Meu coração disparou ao reconhecer o nome. Biotech Innovations era uma das empresas que apareciam nas transações suspeitas que eu havia investigado. Tudo estava se conectando. Agradeci ao Dr. Oliveira e corri de volta ao quarto de Ricardo. No caminho, liguei para o delegado Rodrigo. Rodrigo, preciso que você investigue a Biotech Innovations imediatamente. Acredito que eles estão envolvidos na tentativa de assassinato de Ricardo. Ao chegar ao quarto, encontrei Beatriz conversando em voz baixa com um homem que eu não reconhecia. Ao me ver, ela rapidamente encerrou a conversa, e o homem saiu apressadamente. Quem era aquele? Perguntei desconfiada. Beatriz pareceu nervosa. Apenas um velho amigo da família. Algo no tom dela me fez duvidar. Mas antes que eu pudesse questionar mais, Ricardo começou a despertar. Marina, ele murmurou, seus olhos se abrindo lentamente. Corri para seu lado, segurando sua mão. Estou aqui, Ricardo. Você vai ficar bem. Nos dias que se seguiram, enquanto Ricardo se recuperava, as investigações avançaram rapidamente. A polícia fez uma batida na Biotech Innovations, descobrindo um laboratório clandestino nos fundos da empresa. Gabriel Mendonça foi preso, junto com vários executivos da empresa. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Durante um interrogatório, Gabriel finalmente quebrou. Ele revelou que o plano original não era matar Ricardo, mas mantê-lo em coma induzido por tempo suficiente para tomar controle de seus negócios. Mas alguém alterou o plano, confessou Gabriel. Alguém queria Ricardo morto de verdade. A revelação me deixou atordoada. Quem poderia odiar Ricardo a ponto de querer matá-lo? A resposta veio de uma fonte inesperada. Uma tarde, enquanto eu estava no hospital com Ricardo, Beatriz entrou no quarto. Seu rosto uma máscara de culpa e arrependimento. Eu não aguento mais, ela disse, lágrimas escorrendo por seu rosto. Fui eu. Eu que mudei o plano. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo olhou para sua irmã, chocado e magoado. Por que, Beatriz? Ele perguntou. Sua voz quase um sussurro. Beatriz desabou em uma cadeira, soluçando. Eu sempre vivi à sua sombra, Ricardo. Papai só tinha olhos para você, para seus sucessos. Eu queria provar que podia ser melhor que você. Gabriel me convenceu que era a única maneira. Enquanto Beatriz continuava sua confissão, detalhando como ela havia se envolvido com Gabriel e alterado o plano original, eu observava o rosto de Ricardo. Via a dor, a traição, mas também algo mais. Compaixão. Beatriz, Ricardo disse finalmente, sua voz fraca, mas firme. Eu sinto muito. Sinto muito por não ter percebido sua dor, por não ter sido um irmão melhor. As palavras de Ricardo pareceram quebrar algo dentro de Beatriz. Ela caiu de joelhos ao lado da cama, implorando por perdão entre soluços. Naquele momento, percebi que a verdadeira cura, não apenas para Ricardo, mas para toda a família Santos, estava apenas começando. As feridas eram profundas. Os segredos haviam causado danos imensuráveis, mas havia esperança. Uma esperança frágil, mas real. Enquanto observava os irmãos começarem o difícil processo de reconciliação, soube que nossa jornada estava longe de terminar. Ainda havia muito a ser resolvido, tanto legal quanto emocionalmente. Mas pela primeira vez em semanas, senti que estávamos no caminho certo.
O sol se punha sobre São Paulo, lançando um brilho dourado através da janela do hospital. Era um novo capítulo que se iniciava, cheio de desafios, mas também de possibilidades. E eu estava pronta para enfrentá-lo ao lado de Ricardo, mais forte e unida do que nunca. As semanas que se seguiram à confissão de Beatriz foram um turbilhão de emoções e desafios. Ricardo continuava sua recuperação no hospital, agora não apenas física, mas também emocional. A traição de sua irmã o abalara profundamente, mas para minha surpresa, ele demonstrava uma força e compaixão que eu nunca havia visto antes. Enquanto isso, eu mergulhava de cabeça na tarefa de reorganizar a Fundação Santos. Com a prisão de Gabriel Mendonça e a exposição do esquema de corrupção, muitos dos nossos parceiros e investidores estavam apreensivos. Era meu dever restaurar a confiança na instituição que Ricardo havia construído com tanto amor e dedicação. Numa tarde particularmente desafiadora, enquanto eu lutava com planilhas e relatórios no escritório da Fundação, recebi uma visita inesperada. Era Clara, a ex-secretária de Ricardo, que havia se tornado testemunha-chave no caso contra Gabriel. "Marina", ela disse, hesitante à porta. "Sei que não tenho o direito de estar aqui, mas preciso falar com você." Convidei-a a entrar, curiosa sobre o que ela poderia querer. Clara se sentou, visivelmente nervosa, suas mãos tremendo levemente. "Eu vim pedir perdão", ela começou, sua voz embargada, "e oferecer minha ajuda para consertar o que ajudei a destruir." Clara então me entregou uma pasta. Dentro, havia documentos detalhando todas as operações ilícitas de Gabriel, incluindo nomes de políticos e empresários envolvidos no esquema. Era a peça final do quebra-cabeça, que faltava para limpar completamente o nome de Ricardo e da Fundação. "Por que está fazendo isso agora?" perguntei ainda desconfiada. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. "Porque Ricardo me deu uma chance quando ninguém mais daria. Ele me tirou das ruas, me deu um emprego, uma vida, e eu o traí da pior maneira possível. Isso é o mínimo que posso fazer para tentar corrigir meus erros." Naquele momento, entendi o poder do perdão e da segunda chance que Ricardo sempre pregou. Era isso que fazia a Fundação Santos ser tão especial. Com as novas evidências em mãos, trabalhei incansavelmente com a equipe jurídica da Fundação e com o delegado Rodrigo para garantir que justiça fosse feita. Um a um, os envolvidos no esquema foram sendo presos ou indiciados. Paralelamente, iniciei um processo de reestruturação na Fundação. Implementamos novos sistemas de transparência e governança, garantindo que algo assim nunca mais pudesse acontecer. Ricardo, ainda no hospital, participava ativamente das decisões por videoconferência. Ver seu entusiasmo renovado, apesar de tudo que havia passado, me enchia de esperança e admiração. Um dia, enquanto visitava Ricardo no hospital, encontrei-o conversando com Beatriz. O clima entre eles ainda era tenso, mas havia um esforço visível de ambos os lados para reconstruir sua relação. "Marina", Ricardo me chamou sorrindo fracamente. Beatriz teve uma ideia interessante para a Fundação. Beatriz, ainda visivelmente desconfortável com minha presença, explicou sua proposta. Um novo programa dentro da Fundação focado em reabilitação e reinserção social de ex-detentos. "Sei que não posso desfazer o que fiz", ela disse, sua voz trêmula. "Mas talvez possa usar minha experiência para ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros." A proposta me pegou de surpresa. Era uma ideia ousada, considerando tudo o que havia acontecido, mas também incrivelmente alinhada com os valores fundamentais da Fundação Santos. "É arriscado", comentei pensativa. "Muitos podem ver isso como uma tentativa de limpar sua imagem, Beatriz." "Eu sei", ela respondeu firme, "mas estou disposta a enfrentar as críticas se isso significar fazer algo verdadeiramente bom." Ricardo segurou a mão da irmã, um gesto que não passou despercebido. "O que você acha, Marina?" ele perguntou, seus olhos buscando os meus. Naquele momento, percebi que estávamos diante de uma oportunidade única, não apenas de reconstruir a Fundação, mas de transformá-la em algo ainda mais impactante. "Vamos fazer isso", decidi, "mas vamos fazer da maneira certa, com total transparência e envolvimento da comunidade." Nas semanas que se seguiram, trabalhamos incansavelmente no novo projeto. Enfrentamos resistência, é claro. Muitos questionaram a decisão de dar a Beatriz qualquer papel na Fundação após o que ela havia feito, mas aos poucos,
com muito diálogo e demonstrações concretas de mudança, começamos a conquistar apoio. O dia em que Ricardo finalmente recebeu alta do hospital coincidiu com o lançamento oficial do novo programa da Fundação. Enquanto o ajudava a se preparar para a coletiva de imprensa, notei uma mudança nele. Seus olhos brilhavam com uma determinação renovada. "Marina", ele disse, segurando minhas mãos, "obrigado por não desistir. De mim, da Fundação, de tudo que construímos." Sorri, sentindo meus olhos se encherem de lágrimas. "Nós construímos isso juntos, Ricardo. E vamos reconstruir juntos também." Quando saímos para enfrentar os flashes das câmeras e as perguntas dos jornalistas, eu sabia que ainda tínhamos um longo caminho pela frente. Mas pela primeira vez em meses, senti que estávamos verdadeiramente no controle de nosso destino. A história da Fundação Santos estava longe de terminar. Na verdade, senti que estávamos prestes a começar seu capítulo mais inspirador até então. O auditório da Fundação Santos estava lotado. Jornalistas, parceiros, beneficiários e curiosos se apertavam para ouvir o pronunciamento de Ricardo, sua primeira aparição pública desde o fatídico acidente. O burburinho cessou quando ele subiu ao palco, apoiando-se levemente em uma bengala. Ao seu lado, eu o acompanhava, pronta para dar suporte se necessário. Ricardo olhou para a plateia, seus olhos percorrendo os rostos ansiosos. Quando falou, sua voz era firme, carregada de emoção contida. Há alguns meses, eu estava à beira da morte, vítima não apenas de um acidente, mas de uma teia de mentiras e traições. Hoje, estou aqui não apenas como sobrevivente, mas como alguém renascido. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras ecoarem. A Fundação Santos sempre teve como missão oferecer segundas chances. Ironicamente, fomos nós que precisamos de uma segunda chance. E é com humildade e determinação renovada que hoje anunciamos não apenas a continuidade de nosso trabalho, mas sua expansão. Ricardo então detalhou o novo programa de reabilitação e reinserção social, explicando como ele se alinhava perfeitamente com os valores da Fundação. Quando mencionou o envolvimento de Beatriz, houve um murmúrio na plateia. Mas Ricardo estava preparado. "Sim, minha irmã Beatriz estará à frente deste projeto. Alguns podem questionar esta decisão, dado os eventos recentes. Mas se não oferecermos segundas chances àqueles mais próximos de nós, que moral temos para oferecê-las a outros?" As perguntas que se seguiram foram intensas. Jornalistas questionaram a integridade da Fundação, a confiabilidade de Beatriz, e como garantiríamos que novos escândalos não aconteceriam. Ricardo respondeu a todas com calma e transparência, não escondendo os erros do passado, mas focando nas medidas que estávamos tomando para o futuro. Quando a coletiva terminou, senti um misto de exaustão e alívio. Mas o dia ainda não havia acabado. Na saída do auditório, fomos abordados por um homem que se apresentou como representante de um grupo de empresários. "Senhor Santos, senhorita Marina", ele começou. "Ficamos impressionados com sua honestidade e visão. Gostaríamos de discutir uma possível parceria para expandir o alcance do novo programa da Fundação." Aquela abordagem inesperada foi apenas o começo. Nas semanas que se seguiram, a Fundação Santos experimentou um renascimento que superou todas as nossas expectativas. O novo programa de reabilitação, liderado por Beatriz, tornou-se um modelo de sucesso, atraindo atenção nacional e internacional. Beatriz, por sua vez, surpreendeu a todos com sua dedicação e sensibilidade. Ela transformou sua culpa em motivação, trabalhando incansavelmente para fazer do programa um sucesso. Ver a transformação gradual em seu relacionamento com Ricardo era comovente e inspirador. Um dia, enquanto trabalhávamos até tarde no escritório da Fundação, Ricardo me chamou à sua sala. Ele estava de pé, olhando pela janela para a cidade iluminada. "Marina", ele disse sem se virar, "você se lembra do dia em que nos conhecemos?" Sorri, lembrando daquele dia no parque, quando encontrei um mendigo, que na verdade era um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Como poderia esquecer? Ricardo se virou, seus olhos brilhando com uma mistura de nostalgia e amor. Naquele dia, eu estava testando as pessoas, vendo quem me trataria com dignidade mesmo quando achavam que eu não tinha nada. Você foi a única que parou, que conversou, que se importou. Ele se aproximou,
pegando minhas mãos nas suas. Desde então, você tem sido minha âncora, minha bússola moral. Sem você, eu teria me perdido nessa tempestade. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Ricardo, nós passamos por isso juntos. Você também me deu força quando eu mais precisei. Ricardo sorriu, aquele sorriso que sempre fazia meu coração acelerar. Marina Santos, você aceita se casar comigo? Não apenas como minha parceira na vida, mas como co-presidente da Fundação Santos. A proposta dupla me pegou de surpresa. Casamento e uma promoção significativa, tudo de uma vez. Mas olhando nos olhos de Ricardo, eu sabia que não havia outra resposta possível. Sim, respondi, minha voz tremendo de emoção. Sim para ambos. Enquanto nos abraçávamos, senti que estávamos virando uma página importante em nossas vidas. Os desafios que enfrentamos nos fortaleceram, nos uniram ainda mais. E agora, com a Fundação Santos renascendo mais forte do que nunca, tínhamos a oportunidade de fazer uma diferença ainda maior no mundo. O futuro se abria à nossa frente, cheio de promessas e possibilidades, e eu mal podia esperar para enfrentá-lo ao lado de Ricardo, como sua esposa e parceira em todos os sentidos. O sol nascia sobre o Parque Ibirapuera, pintando o céu de tons rosados e dourados. Era o mesmo parque onde, há anos, eu havia encontrado Ricardo fingindo ser um sem-teto. Agora, esse lugar emblemático se transformava no cenário de nossa união. Convidados começavam a chegar, ocupando seus lugares em cadeiras dispostas em um semicírculo ao redor de um gazebo decorado com flores brancas e folhagens verdes. O contraste entre a simplicidade do local e a sofisticação dos convidados, muitos deles figuras proeminentes nos mundos dos negócios e da filantropia, não poderia ser mais marcante. Beatriz, surpreendentemente, havia se oferecido para ser minha madrinha. Nos meses que antecederam o casamento, nossa relação havia evoluído de desconfiança mútua para um respeito genuíno e, finalmente, uma amizade cautelosa. Vê-la agora, ajudando a organizar os últimos detalhes com um sorriso nervoso, me fez perceber o quanto todos nós havíamos crescido. Quando chegou a hora da cerimônia, eu caminhei pelo corredor improvisado entre as cadeiras, meu vestido simples, mas elegante, roçando a grama recém-cortada. Ricardo me esperava no gazebo, seus olhos brilhando com uma mistura de amor e admiração que fez meu coração disparar. O celebrante, um juiz que havia sido beneficiário de um dos primeiros programas da Fundação Santos, começou a cerimônia com palavras que capturavam perfeitamente nossa jornada. Estamos aqui hoje para celebrar não apenas a união de Marina e Ricardo, mas também o triunfo do amor e da perseverança sobre a adversidade. Este casal nos mostra que, com confiança mútua e determinação, podemos superar até mesmo os desafios mais sombrios. Trocamos votos que eram tanto pessoais quanto profissionais, prometendo apoiar um ao outro não apenas como marido e mulher, mas também como parceiros na missão de tornar o mundo um lugar melhor através de nosso trabalho na Fundação. Após a troca de alianças e o beijo que selou nossa união, Ricardo fez um anúncio surpresa. Hoje, não celebramos apenas nosso casamento. Também marcamos o início de uma nova era para a Fundação Santos. A partir de agora, Marina e eu lideraremos a Fundação como co-presidentes, trazendo uma nova visão e energia renovada para nossa missão. Os aplausos que se seguiram foram ensurdecedores. Olhando para a multidão, vi rostos conhecidos, beneficiários de nossos programas, parceiros de longa data, até mesmo Clara, que agora trabalhava em um de nossos projetos de reabilitação. Todos eles parte da grande família que havíamos construído ao longo dos anos. A recepção que se seguiu foi uma mistura única de celebração e networking. Entre brindes e congratulações, novas parcerias eram formadas. Ideias para projetos futuros eram discutidas. Era exatamente como havíamos imaginado. Um casamento que não apenas unia duas pessoas, mas fortalecia toda uma comunidade dedicada a fazer a diferença. Quando o sol começou a se pôr, Ricardo me puxou para um momento a sós, longe da agitação da festa. Marina, ele disse segurando minhas mãos, olhe para tudo isso. Há um ano, pensei que tinha perdido tudo. Agora, graças a você, tenho mais do que jamais sonhei. Sorri, sentindo uma onda de emoção me invadir. Nós construímos isso juntos, Ricardo. E é apenas o começo. Naquele momento, fomos interrompidos por Beatriz,
que se aproximou com um envelope nas mãos. Desculpem interromper, ela disse, parecendo nervosa, mas há algo que preciso mostrar a vocês. Dentro do envelope, havia documentos detalhando um novo projeto que Beatriz havia desenvolvido em segredo. Um programa de mentoria que conectava ex-executivos que haviam se envolvido em escândalos corporativos com jovens empreendedores sociais. Pensei que poderíamos usar nossas experiências, as boas e as ruins, para guiar a próxima geração, explicou Beatriz. Para ensiná-los não apenas a ter sucesso, mas a fazer isso de forma ética e sustentável. Ricardo e eu trocamos olhares de surpresa e admiração. Era uma ideia brilhante, que encapsulava perfeitamente tudo o que a Fundação Santos representava: redenção, segunda chance e impacto social positivo. Beatriz, isso é incrível, disse Ricardo, abraçando sua irmã. É exatamente o tipo de inovação que precisamos. Enquanto observávamos o sol se pôr sobre São Paulo, marcando o fim de um dia perfeito e o início de uma nova era, senti uma profunda sensação de realização e esperança. Havíamos enfrentado traições, quase morte, escândalos e desilusões, mas emergimos mais fortes, mais unidos e mais determinados do que nunca a fazer a diferença. O futuro se abria à nossa frente, cheio de promessas e desafios. Com Ricardo ao meu lado, Beatriz como uma aliada inesperada mas valiosa, e toda a equipe da Fundação Santos nos apoiando, eu sabia que estávamos preparados para enfrentar qualquer obstáculo que surgisse em nosso caminho. Enquanto caminhávamos de volta para a festa, de mãos dadas, prontos para anunciar o novo projeto de Beatriz aos convidados, eu sorri para mim mesma. Nossa história de amor não era apenas sobre Ricardo e eu. Era sobre amor pela humanidade, pela possibilidade de mudança e pela crença inabalável no poder de uma segunda chance. E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, começamos o próximo capítulo de nossas vidas. Não apenas como marido e mulher, mas como parceiros em uma missão muito maior que nós mesmos.